Antes, meu boa noite, uma apresentação aqui, começando por São Paulo. Thaís Herédia, é com enorme satisfação que a gente recebe você agora como integrante fixa do WW. A sua volta à CNN nos alegra muitíssimo e eu tenho a sensação que o nosso público também saber que você estará sentada aqui agora como nossa integrante fixa. Muito bem-vinda, Thaís Obrigada, Herédia. meu querido. Obrigada. Raquel Landim está assumindo o 360, está com uma carga de trabalho enorme. Uma vez ou outra ela vai vir aqui quando ela estiver disposta. Mas, Thaís, agora você é integrante da nossa roda. Novamente, obrigado e bem-vinda. Obrigada, William. Já te atropelei, né? Queria só fazer uma defesa aqui, que a Raquel Landim é uma cadeira difícil de substituir e parceira de trabalho aqui. Estou super feliz de estar de volta e sentar do seu lado também é uma honra, meu Muito obrigado. Do lado dessa turma. Daniel Hittner, boa noite em Brasília. Nosso Lorival Santana, obrigado por estar presente aqui na bancada hoje. Caio Junqueira, meu boa noite a você também. Vamos lá, o primeiro assunto nosso é BRICS. O presidente Lula já está na África do Sul, ele participa da cúpula dos líderes desse grupo de países. O principal tema dessa reunião é a adesão, é a expansão para novos integrantes desse bloco. Direto de Johannesburg, o enviado especial Américo Martins. Mais de 40 países expressaram interesse em entrar nos BRICS. O bloco já recebeu o pedido de adesão formal de 22 países, incluindo Irã, Arábia Saudita, Cuba, Argentina e Venezuela. O presidente venezuelano Nicolás Maduro argumenta que os BRICS têm um papel na construção de um novo mundo multipolar. A expansão do bloco vem sendo discutida há anos, mas ganhou mais impulso à medida que pioram as relações entre Estados Unidos e China, que pretende usar o grupo para aumentar a sua influência global. Mais isolada ainda, a Rússia vem tentando ampliar relações com países da Ásia, Oriente Médio e América do Sul, num esforço concentrado para contornar as sanções impostas pela Europa e pelos Estados Unidos por causa da invasão da Ucrânia. Os outros 3 países dos BRICS têm posições diferentes sobre a questão. Fontes do Itamaraty disseram à CNN que o Brasil quer definir critérios muito claros para determinar quais países poderiam ingressar no bloco e em qual momento. Um dos critérios defendidos pelo governo brasileiro seria o compromisso de qualquer país candidato a defender uma reforma ampla do sistema de governança global, especialmente da ONU e do seu Conselho de Segurança. Eu acho extremamente importante a gente permitir que outros países que cumpram as exigências dos BRICS entrarem para os BRICS. Um outro critério pode ser a adesão dos países antes ao novo Banco de Desenvolvimento, também chamado de Banco dos BRICS. Com mais sócios, a instituição teria mais recursos para financiar obras nos países membros. Arábia Saudita, Uruguai e Emirados Árabes Unidos são candidatos a ingressar imediatamente no banco. Em outro movimento, em busca de fortalecimento das economias emergentes, os líderes dos BRICS também devem avançar nas discussões sobre o uso de moedas alternativas ao dólar. Uma das ideias é que os países passem a usar suas próprias moedas locais para as transações comerciais entre os integrantes do bloco. O objetivo é diminuir a dependência da moeda americana. A China busca também fortalecer o yuan dentro da disputa geopolítica com os norte-americanos. A Rússia é outra entusiasta da proposta, uma vez que sofre duras sanções por causa da guerra na Ucrânia. O presidente Lula já chegou a defender a criação de uma moeda comum entre os países do bloco. Todo mundo sabe que eu defendo a ideia de que a gente tenha uma moeda própria para fazer comércio entre os países. Eu tenho dito publicamente, por que o Brasil precisa de dólar para fazer comércio com a China? A gente pode fazer as nossas moedas. Empresários brasileiros do setor industrial também vão participar da reunião e do BRICS Business Forum. Eles trouxeram uma lista de demandas para os líderes do bloco. A entidade elencou 10 itens para discussão, entre eles transporte aéreo, produção de fertilizantes inteligentes
energia limpa e investimentos em infraestrutura. De Joanesburgo, Américo Martins para a CNN Brasil. Lorival Santana, tem um velhíssimo provérbio asiático que diz assim: quando dois elefantes brigam, sofre a grama. Será que o Brasil é grama nessa reunião do BRICS? Porque é a China e a Índia que estão brigando. A China quer a expansão. Ela quer um bloco para chamar de seu. A Índia, não. E nós? E aí, se você quiser pensar em outros dois elefantes, poderiam ser também a China e os Estados Unidos, né? Porque é nesse contexto também que a China está impulsionando essa formação, essa expansão do grupo, né? São todos países do sul global, Arábia Saudita, Argélia, Argentina, Bangladesh, Bahrein, Belarus, né? Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Egito, Emirados Árabes, Etiópia, Honduras, Indonésia, Irã, Kuwait, Marrocos, Nigéria, Senegal, Tailândia, Venezuela e Vietnã. Então, assim, você gosta desse nome, Sul Global? Porque esse conjunto de países já foi chamado sucessivamente de subdesenvolvido, pegou mal. Terceiro mundo, pegou mal. Em desenvolvimento, não gostaram. Agora, Global South tem um outro sabor, né? É um nome mais bonito, Mas aí eu ouço o presidente Lula dizendo assim: eu sou a favor de os países fazerem comércios em outras moedas. Só tem um problema aí, não são os governos que fazem comércio, pelo menos nos sistemas capitalistas, né? Assim, em Cuba, Coreia do Norte, Venezuela e em grande medida na China, sim, são os governos que fazem comércio porque são estatais. Mas no Brasil, né, ou Argentina mesmo, ou na Índia, na África do Sul, não são os governos que fazem comércio, são as empresas. E são as empresas que decidem com qual moeda elas vão transacionar. Agora, estava conversando hoje com o Alfredo de Goy, que é o dono de uma das maiores trades do Brasil. Então, assim, eu não quero morrer com renminbi, né? Renminbi, a moeda chinesa. Eu não quero ter essa moeda, né? Agora, eles lembraram que houve situações em que o governo chinês acabou incentivando empresas chinesas a dar descontos na exportação de produtos chineses e a pagar a mais na importação de produtos do Brasil para a China. De onde que sai esse subsídio? Do Tesouro Chinês. Claro. Será que haveria no Brasil um incentivo para que as empresas brasileiras aceitem renminbi e paguem em renminbi? Bom, se o Tesouro incentivar. Vamos voltar ao problema que me parece que a gente tem que analisar em primeiro lugar, Lorival, que é, afinal de contas, o que o Brasil quer, Daniel Hittner? A China está empenhadíssima na expansão do número de participantes do BRICS. A Índia, pouco. E nós? Nós, William, boa noite para você e boa noite especialmente para Thaís Heredia. A gente não é de fazer longas nominatas aqui, mas essa é muito especial. O Itamaraty quer não fulanizar a discussão, não discutir nomes e sim critérios. Quais são esses critérios? Podem ser países a se considerar uma ampliação dos BRICS, podem ser países do G20, podem ser países ou do Banco dos BRICS, que estão em processo de adesão ao Banco dos BRICS, e podem ser países que tenham compromisso muito explícito, como disse Lula, de expansão também do Conselho de Segurança da ONU, porque se você defende a expansão do Conselho de Segurança, automaticamente presume-se que coincide com a expansão dos BRICS e vice-versa, o que não faria sentido para o Itamaraty uma coisa ou outra. Mas eu percebi uma mudança de alguns meses para cá. Explico. O Itamaraty tinha uma posição de que a expansão dos BRICS não era vantajosa para os interesses brasileiros, porque o Brasil consegue, por intermédio desse bloco e usando a força econômica de Índia e China, ganhar relevância em posições no contexto internacional que não teria sozinho. Se essa expansão considera vários outros países, a tendência é que a posição relativa do Brasil nesse bloco expandido seja menor do que é hoje. O Brasil perderia a capacidade de influenciar em questões relevantes pelas quais ele é ouvido como BRICS, não só como Brasil. Agora,
Celso Amorim, o grupo mais ali do Palácio do Planalto, o próprio presidente, contrariam essa visão um pouco mais clássica do Itamaraty e dizem que sim, serve uma ampliação dos BRICS sob determinadas condições. Claro, desde que a China seja líder. Caio. Ô, William, bem-vindo, viu? Obrigada, muito bem. William, eu tenho a impressão que o Brasil e a política externa brasileira, ela tenta se mostrar e se posicionar nas mesas que existem. Se a gente considerar que o Lula conversou com o Biden nessa semana e vai ter 2 encontros com ele neste mês de setembro, provavelmente dia 9 e 10, e o segundo encontro dia 19 de setembro, lá em Nova York, e ao mesmo tempo, 2 semanas antes desses encontros de 2 agendas bilaterais que estão sendo organizadas, senta na mesa com BRICS e, como o Lorival sempre coloca, com autocracias, né, em sua maioria, eu tendo a concluir que o Brasil quer estar nas mesas que existem, sem fazer juízo de valor sobre elas. Sem fazer juízo de valor se são autocracias ou não, sem fazer juízo de valor se estão pendendo mais para um lado ou mais para o outro. Então, isso coloca nessa possibilidade de uma semana estar com o Joe Biden e na outra semana estar com o Xi Jinping. Perfeito. Tudo depende da gente definir qual é o nosso interesse. Está claro nessa reunião dos BRICS para você, Thaís, qual é o nosso interesse? O nosso interesse é se manter numa posição de uma simbologia geopolítica forte, William. E isso casa muito com essa ideologia que vocês já trataram bastante aqui do Lula. Eu conversei hoje com pessoas que já passaram por bancos de desenvolvimento, não só pelo Banco da China, mas outros bancos de desenvolvimento que fazem muita coisa aqui no Brasil, empresários que lidam com a China. Há uma preocupação muito grande de uma certa desvirtuação do papel do BRICS como grupo de países e do papel também do Banco do BRICS, que no final das contas não pode se desprezar esse braço financeiro que conseguiu se desenvolver e tem desenvolvido projetos nos países membros do banco, que é um perfil mais anti-ocidental, anti-Estados Unidos e muito pró-China. Quer dizer, qual a disposição que o Brasil vai ter, independentemente da disputa ali entre os grandes, Índia, entre os elefantes, qual a disposição que o Brasil vai ter de aceitar essa transferência de poder? Eu acho que eu e o Lorival tivemos aqui uma conversa parecida também nessa história da moeda. A moeda pode ser apenas uma transação, mas o que os empresários querem saber é o seguinte: com quem vai ficar o risco? Né? Quem está dando lastro para as operações? Deixa eu só que você botou 2 assuntos na mesa. Um é a questão geopolítica, a outra a questão exclusivamente da desdolarização. Você pode considerar um objetivo geopolítico, mas a pergunta da Thaís está no ar, Lorival. É a gente tentar entender. Para a China faz todo sentido se opor ao G7. Os BRICS seriam uma espécie de oposição ao G7. Até a revista Economist usa uma figura de linguagem da física newtoniana, para dizer de Newton, quer dizer, se há uma ação, há uma reação. E se há uma ação americana de conduzir uma grande aliança de países, esta é a reação chinesa, demonstrar que pode conduzir um grande grupo de países. Nós estamos dentro dessa? Olha, o Lula, quando ele se senta na mesa da China, ele ataca os Estados Unidos. Quando ele se ataca, assim... Ah, sim, entendi. Sim. Vocaliza, né? Ele fala da dominância do dólar, fala que os Estados Unidos querem a guerra na Ucrânia, que fomentam a guerra. Quando ele se senta na mesa com os Estados Unidos, ele não ataca a China. Eu nunca vi ele dizendo que a China fomenta a guerra na Ucrânia. Então, não é verdade. Assim como as falsas equivalências que o Lula faz entre Rússia e Ucrânia, também é uma falsa equivalência dizer que ele se comporta do mesmo jeito quando ele está em Pequim, quando ele está em Washington. Mas a gente não disse isso, nem eu disse isso, né? Que ele se comporta do mesmo jeito. Você disse que ele vai em todas as mesas... Não, eu disse que tem uma intenção que eu sinto... Pelas conversas que eu tenho... Mas ele se comporta do mesmo modo? Não, mas eu não disse que ele se comporta da mesma maneira. Mas isso é importante, não é? Não, daí você está colocando um outro elemento, mas eu não coloquei que o Lula se comporta do mesmo jeito. Quem está colocando isso é você. Eu concordo com você. O que eu estou falando é que a intenção da diplomacia brasileira, ao conversar com o Biden numa semana e ao sentar com o Xi Jinping na outra, é pelo menos mostrar, ou pelo menos tem essa intenção, que eu sinto que há, de mostrar que conversa
com os dois elefantes. vamos Posso dizer assim? refazer o teu ponto numa pergunta? A questão é saber que papel a gente desempenha então. No caso, nós estamos claramente sendo puxados pela China para um jogo político global da China. Nos interessa isso, Daniel? Olha, William, seguindo aquele raciocínio anterior de que o Brasil perde, em tese, com um BRICS ampliado, porque ele perde sua posição relativa dentro desse bloco e deixa de usar tanto a força econômica da China, principalmente da Índia, para refletir seus interesses no cenário internacional, isso é um raciocínio um pouco de jogo de soma zero, né? Um pensamento bem realista nas relações internacionais, que isso é um jogo de soma zero. Um outro cálculo, uma visão mais liberal das relações internacionais, seria dizer que, olha, não é um jogo de soma zero. Então, se a gente tem um bloco em si com maior capacidade de projeção internacional, de influenciar a agenda global, a gente pode sair ganhando, mesmo que a nossa posição relativa dentro desse bloco seja menor. O fato é que as agendas, por enquanto, talvez sejam muito conflitantes entre o que o Brasil deseja e o que a China quer. Ou alguém acredita que realmente a China passará a defender um Conselho de Segurança ampliado e uma reforma como o Brasil quer, só porque o Brasil apoiou a ampliação dos BRICS? Quero só fazer um ponto aqui, William, que é o seguinte: a discussão do BRICS é uma discussão de médio e longo prazo, tá certo? Quer dizer, nós estamos falando aqui de decisões que vão ser tomadas e que vão ter repercussões mais a médio e longo prazo. Tem uma discussão de agora, imediata, que é a China perdendo velocidade de crescimento. Qual vai ser o impacto disso, inclusive na força da negociação dela com o Ocidente, com os outros países? A China está enfrentando uma situação absolutamente complicada que ela não enfrentou nos últimos 20 anos. A gente não pode desprezar isso. Por mais que o BRICS seja uma discussão um pouco mais abstrata e olhando mais para frente, a conjuntura atual é de bastante dificuldade e muito alerta para a economia chinesa. Quanto isso vai consumir de capital político e de força política da China nessas negociações ainda é uma dúvida. Você ia falar? Não ia não. Eu queria colocar a seguinte questão a vocês, então. Nós estamos diante de uma decisão de política externa, clássica. Nós acompanhamos um dos maiores atores na constelação global, que é a China, cuja intenção com a expansão dos BRICS é muito clara. Ela considera os BRICS uma excelente plataforma de oposição e o que o próprio presidente Lula tem dito muitas vezes em vários discursos, embora ele não use essa expressão, o que ele pensa é: temos que nos contrapor à hegemonia americana. Até quando? Até que ponto? William, eu já tenho dito, eu acredito que desde a visita da China, que como o Lorival muito bem colocou, Lula falou o que falou, criticou os Estados Unidos e tudo mais, e teve uma reação global da Casa Branca, da União Europeia, que vem tendo desde então, acho que foi abril, né Lula? A visita começo de abril, né? Foi, 8 de abril, acho, né? Não me falha a memória. Foi. Eles vêm revendo um pouco esse sentar no colo da Ásia. Meu coração é vermelho, acho que tem, eu digo meu coração é vermelho porque eu estava na sexta-feira aqui e aí a gente usou isso, né, até na tarde do WW, né, Lula mostra por quem que o coração, você estava comigo, né, Lula, por quem que o coração dele bate. Eu acredito que de abril para cá tem tido uma sensível revisão desse apreço declarado maior pelo Sul Global. Eu acho que isso está tendo... Revisão do apreço. Eu sinto que tem tido uma... Vai haver uma métrica aí para a gente apurar isso, Caio, que é o seguinte, Lorival. No término dessa reunião, na quarta-feira, vai haver ou não vai haver expansão dos países? Aí a gente vai saber quanto que a China manda. E no o Daniel domingo... acha que não. O que foi, Daniel? Não, eu acho que a tendência... Desculpe, Lorival, não queria falar antes de você. Não, você vai tratar da expansão, pode falar. Eu vejo uma discussão possível sobre critérios. Isso sim, e isso vai ser objeto da reunião de ministros amanhã e muito provavelmente logo em seguida do jantar, do retiro, como estão dizendo, dos líderes. Agora, os nomes... Eu não acredito nisso. E só para complementar, a Thaís colocava muito bem as questões de conjuntura. Quando a gente estava tratando, por exemplo, de uma moeda comum na União Europeia, é um processo de 40 anos, né?
que foi culminar em alguma coisa em 1992, 5 décadas depois do início da União Europeia, da Comunidade do Carvão e do Aço. Seja como for essa moeda de que estão falando, ainda que seja só uma moeda para transações comerciais, é preciso lembrar a conjuntura, porque o maior advogado dessa ideia é Vladimir Putin, cuja Rússia está sofrendo com sanções duríssimas e tem menos acesso ao dólar e às divisas internacionais. Então, interessa a ele. Eu vejo o teu ponto, Daniel, só que eu acho muito difícil essa comparação. A gente considerar como é que se chega ao euro e como é que se chega à União Europeia, nós estamos falando de mais ou menos 300 anos de história europeia, centrada na Europa. Quando a gente fala dos BRICS como oposição ao G7, o G7 tira o Japão, nesse caso, mas o Japão é a Aliança Ocidental. Nós estamos falando, de novo, de países que dividem entre si história, guerras em comum e, sobretudo, uma série de valores e bens culturais que não são desprezíveis. No caso dos BRICS, a gente considerar a Índia e China juntos é muito difícil. Não dá. E você teve o Tratado de Maastricht, que antecedeu a criação do euro e que criou regras de convergência macroeconômicas. É claro que houve problemas na Grécia, na Itália, mas há ali toda uma convergência macroeconômica que é fundamental e que jamais... regras de entrada na OTAN. Exato. E quando que a Argentina vai... É claro que a Argentina não vai entrar porque a esquerda provavelmente vai perder essa eleição e o Javier Milei ou a Patrícia Bullrich não vão querer ir para os BRICS. Mas, enfim, quando que a Venezuela, quando que esses países vão ter qualquer tipo de banco central independente. Ou Irã. Né? Ou um sistema jurídico independente, que é isso que forma a credibilidade do dólar. É isso que faz com que as pessoas queiram ter dólar no bolso e não renminbi. É que, numa canetada, o Xi Jinping ele muda o valor do renminbi ou do yuan. E isso não existe nos Estados Unidos. Existe lá um sistema jurídico, uma justiça independente, enfim... Você não cria a credibilidade de uma moeda por voluntarismo. Só ia observar o seguinte, que ontem o presidente Lula disse a um jornal sul-africano que ele lamenta a ausência do Vladimir Putin, porque ele gostaria de conversar sobre o combate à pobreza com o Vladimir Putin. Então, volta essa posição, né, assim, de provocação em relação aos Estados Unidos e a Europa, coisa que ele não faz inversamente quando ele está conversando com os Estados Unidos. Ele nunca critica a Rússia, não critica a China, enfim. Não dá para ver o presidente Lula como alguém isento aí, buscando aproveitar todas as oportunidades. Não é isso. Nós vamos trocar de assunto no próximo bloco. Já dou, então, meu boa noite e meu agradecimento a você, Lorival. Obrigado pela participação aqui na nossa bancada.